quem vazou a reunião secreta do Supremo Tribunal Federal? O jornalista do Metrópolis, Mário Sabino, revelou a fonte na sua coluna. Vamos ver aí esse conflito de interesses no caso. Tem Toffoli aí no meio, tem muita coisa e o Pedro vai explicar pra gente tudinho no Plantão do Meteoro. Será que já sabemos o nome do X9? Pedro Zambara tá aqui para contar pra gente. Você pode seguir o Pedro no @drops de jogos e se inscrever no canal também por lá, Pedro. Cara, acho que ele revelou sim o X9 e para dar um contexto, tá, gente? O pessoal que não conhece muitas histórias da imprensa, eu gosto que o Lúcio fala sempre quando eu falo da imprensa, Pedro acionou o modo observatório da imprensa. Observatório da imprensa, exato. Mário Sabino, meus queridos, ele foi redator-chefe da Veja. E guardem os nomes, tá? O chefe do Mário Sabino chamava-se na Veja Eurípides Alcântara. Eurípides Alcântara hoje é o diretor de jornalismo do jornal Estado de São Paulo. Esses caras todos... E aí tem um terceiro jornalista que vai aparecer aqui no corte chamado Márcio White. Ele também era editor na Veja e trabalhou junto com o Mário Sabino. Eu sei das histórias dos bastidores da Abril, tá, Lúcio? E o que aconteceu? O Mário Sabino criou, com outra figurinha que vocês conhecem muito bem, chamada Diogo Mainardi, um site chamado O Antagonista. Não sei se você lembra, Lúcio. Depois de fazer umas campanhas eleitorais, depois da saída dele na Veja, o Mário Sabino foi criar o Antagonista. Eles perderam o Antagonista para um investidor chamado Pedro Cerise. O Mainardi ficou em Veneza e o Mário foi contratado pelo Metrópolis para ser diretor da sucursal de São Paulo. Ele não é só colunista do Metrópolis, tá, gente? O colunista lá que faz um afago nos bolsonaristas. Ele é diretor de jornalismo daquele negócio, tá? Então, a Andresa Matais, o André Chalders... acho que a Andresa Matais e o André Chalders não, porque eles estão em Brasília, mas o pessoal da sucursal de São Paulo responde ao Mário Sabino. E ele está em campanha aberta contra o Supremo. Mas aqui, Lúcio, eu não estou em campanha aberta contra o Supremo. Eu acho que o Supremo deve ser criticado, mas a gente tem que tirar a informação. Teve uma reunião sigilosa de ministros do Supremo que teve as informações vazadas para o site Poder 360. E o Sabino matou a charada, sendo que o Márcio White, até agora, pelo que eu vi nas redes dele, ele não contradisse a informação. Vamos ver o que o Mário Sabino fala do STF. Então, assim, essa história de dizer que o STF só age quando provocado, primeiro que, insisto, não é porque é provocado que deve fazer. E a segunda coisa, a gente sabe como é que funciona isso, né? Que há provocações que são combinadas, né? Que passaram a integrar o jogo político, porque o STF se tornou um tribunal político. Outro dia, conversando também com um cacique, um grande cacique de um grande partido, eu perguntei, mas escuta, como é que é isso? Não vai ter controle nenhum? Né? E ele disse, não, os parlamentares têm medo do STF. Então esse é o Mário Sabino, é o cara que, por outras vias, né, Lúcio, não é igual à Revista Oeste, mas... ditadura do STF, ele tá bem nessa linha, né? E o Supremo se tornou um tribunal político. Sempre foi um tribunal político. Sempre foi, o cabeça brilhante. Sempre foi. Com o Supremo com tudo, lembra? Então. Sempre foi. Mas o Mário soltou aí a informação de quem vazou. O Kiko fez um resumo, o Kiko também que trabalhou na Abril e também conhece essas pessoas, fez um resumo daqui do que aconteceu. Quem que vazou, Lúcio? O Márcio White, que eu falei agora há pouco, foi assessor do Toffoli. Assessor do Toffoli é colunista do Poder 360, que publicou os diálogos dos ministros do STF sobre o Master. Cara, foi a coisa mais cara de pau que aconteceu. Vamos ler aqui pra gente entender direitinho. Não tô desqualificando o vazamento não, queridos, mas assim, isso aqui é operação casada, tá? Na coluna de Mário Sabino no Metrópolis, uma pista quente de quem vazou os diálogos dos ministros do STF para o site Poder 360, na reunião que definiu a destituição de Dias Toffoli como relator do caso Master. Diz o Sabino, como há uma avalanche de notícias que o colocam numa posição cada vez mais difícil, o ministro agora tem um assessor para tentar conter os jornalistas. É o consultor Márcio White, secretário de comunicação do Supremo Tribunal Federal, quando Toffoli era o presidente da corte. E jornalista de redação, ele foi meu colega de revista Veja, é o atual colunista do site Poder 360, que publicou as falas dos integrantes do STF na reunião para discutir a permanência de Toffoli à frente do inquérito que investiga o Banco Master. Ó, só para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou colocar aqui, ó.
Márcio Ait, Poder 360. Ele publicou, Lúcio, tá carregando aqui, mas ele publicou esse mês. Ait tem grande influência sobre o ministro e apoiou a abertura de ofício do inquérito das fake news, um dos feitos de Toffoli na presidência da corte. Ait está com Toffoli desde 2018. Na época, era subsecretário de comunicação do governo de São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin, na época do PSDB. Esse aqui é o Márcio Ait, tá, gente? Só para vocês saberem. Ele escreve sobre economia, dia 9 de fevereiro ele estava publicando lá, tá? Voltando para o texto do Kiko. E fez a campanha desastrosa de Alckmin à presidência da República. O jornalista Luiz Nassif falou sobre Ait e o que ele chamou de a volta do estilo Veja, com uso de gravações clandestinas de conversas. O que é esse estilo Veja, Lúcio? É a Veja do Mensalão, é a Veja da Lava Jato, é os vazamentos que têm objetivos políticos. O Ait aí, no caso, ele provavelmente estava querendo fazer uma demonstração de poder do Toffoli. Só que a coisa não deu certo. Primeiro porque descobriram um vazador e segundo que os outros ministros reagiram. Agora o Alexandre de Moraes está pedindo para investigar os vazamentos. Então a gente tem esse texto do Nassif que esclarece quem são essas pessoas. Grampo no Supremo, a volta do estilo Veja. O estilo Veja já era conhecido, gravações clandestinas de conversas, uso de arapongas ligados a Carlinhos Cachoeira, que é o passado da Veja, né? Vamos ver o texto do Nassif lá no GGN. A informação de Mário Sabino, diretor da sucursal paulista do Metrópolis, de que o jornalista Márcio Ait assessora o ministro Dias Toffoli e é também colunista do site Poder 360, fecha o ciclo. Reforça a convicção de que a gravação da reunião reservada do Supremo Tribunal Federal, na qual se deliberou sobre a situação do próprio Toffoli, foi feita pelo próprio Toffoli e encaminhada para Ait num artigo não assinado no Poder 360. Mas é curioso como o mundo dá voltas. Olha o que o Ait fez no passado, Lúcio. Quando eu decidi em 2008 enfrentar a máquina de destruição de reputações da Veja, armada apenas de um blog, que era o GGN, uma das minhas fontes era justamente o próprio Márcio Ait. Ele e Reinaldo Azevedo respondiam a Mário Sabino na Veja numa subordinação de caráter quase humilhante. Reinaldo chegou a publicar textos me atacando com todos os ingredientes do estilo Sabino, cujas interferências nos textos da redação equiparei, à época, a um prego sobre vinil. Já Ait me trazia informações com o objetivo de queimar Eurípides Alcântara. Mário e Eurípides disputavam o comando da revista. Entendeu, Lúcio? No meio dos escândalos do PT, eles brigavam entre eles, usando um terceiro, tá? E vazando pro Nassif. O estilo Veja já era conhecido, gravações clandestinas de conversas, uso de arapongas ligados a Carlinhos Cachoeira, como documentei no caso Veja, que montei à época. O fluxo de informações durou até o dia que eu publiquei um artigo mostrando que Sabino havia alterado o critério da lista de livros mais vendidos da revista para encaixar um romance dele. Aí Ait entrou em pânico. Ligou desesperado pro Nassif, pedindo que eu descesse o cacete nele. E me forneceu alguns argumentos contra ele próprio. Fiz o que ele pediu. Nos comentários do artigo, leitores lamentaram o episódio, conheciam e tinham grande respeito pelo seu pai, advogado formado pela Faculdade do Largo São Francisco. Pouco tempo depois, a Veja desistiu da disputa jornalística e entrou com 5 processos contra mim. No processo movido por Sabino, Ait compareceu como testemunha de acusação, entrou tão curvado na sala do juiz, sem ousar erguer os olhos na minha direção, que preferi não humilhá-lo mais. Logo depois, Sabino foi demitido da Veja e Ait foi junto. Passou então a atuar como informante de advogados, contratado para levantar dados em defesa de clientes e para atacar a parte contrária. Contei essa história no artigo Márcio Ait, minha fonte, no caso Veja. O conteúdo completo do site sobre o caso está disponível em PDF. E o livro Caso Veja também está disponível para o pessoal que tiver curiosidade. Para fechar o ciclo, Reinaldo Azevedo foi contratado pelo Metrópolis, o veículo mais empenhado em atacar o Supremo. Um mês antes, deu uma declaração repleta de autopiedade, pedindo para que seus leitores rezarem por ele. Julguei que tivesse sido acometido por uma doença grave, mas era o UOL se desfazendo dele devido às suas qualidades. Será curioso ver como se comportará no Metrópolis, o veículo mais empenhado em atacar o Supremo.
Em mensagem que me enviou depois dessa reportagem, Dias Toffoli nega a autoria do grampo. E o Márcio White continua em silêncio. Lúcio. É importante a gente trazer essas informações, né? É claro que a gente acha também super importante a publicação de informações de utilidade pública, né? De interesse público. Aliás, se tem um aditivo que eu posso usar, Pedro, é que esse rapaz foi corajoso, porque você ter todo esse processo de grampeamento e ainda publicar num lugar onde trabalha. Lúcio, eu tô conversando com pessoas da Receita Federal faz 3 dias. Tem uma indústria de vazamentos em operação. Tá? Pra galera que tá falando assim, o Pedro tá passando pano pro Toffoli. Não tô passando pano pro Toffoli. Parece que é o próprio Toffoli que vazou isso aí. Que é uma desgraça. Mas é o seguinte, parece que tem uma indústria de vazamentos. É o seguinte, gente, não é que vai ter uma lava-jato. Vai ter várias lava-jatos. Vai ter fábricas de dossiê. E algumas eu não sei nem se vão ser verdade, tá, Lúcio? Porque a gente vive na época da inteligência artificial. Então você só precisa de indício de verdade. Por isso que o trabalho jornalístico sério, ele precisa ser muito bem feito, né? O trabalho jornalístico não é simplesmente pegar algo e publicar. Na história da Lava Jato, da Vaza Jato, inclusive, o trabalho feito pelo Intercept, pelo Demore e seus companheiros lá, foi um trabalho minuciosamente investigativo. Porque dentro do que tem, você precisa validar aquilo ali. Não é simplesmente, recebi uma informação, repassei. Não é isso. Não é assim que funciona. A informação ela precisa ser investigada, precisa ser validada. Né? Esse é o trabalho jornalístico. Quem não quer fazer isso, vai fazer outra coisa. Então, é importante que o trabalho jornalístico profissional seja muito bem feito, porque é uma camada de importância grande em relação ao interesse público sobre essas informações que estão saindo, né? Uhum. Pedro, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Lúcio, com essa pedrada. Um grande abraço. Até a próxima.